Queridos, boa noite, graça e paz. Deus abençoe a todos da nossa amada e querida Filadélfia, todos os amigos, todos os irmãos espalhados em toda essa cidade, em todos os outros lugares do nosso grande Brasil, né? Graças a Deus que através das redes sociais, se nós temos a desvantagem de não estarmos juntos fisicamente, temos a vantagem de podermos alcançar bem mais distante. Então queremos dizer que Deus abençoe a todos vocês. Vamos dar início à nossa live orando ao Senhor Jesus, pedindo que Deus possa abençoar essa noite, possa abençoar esse culto, e o nome de Jesus seja glorificado e as nossas vidas edificadas. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, porque o Senhor nos escolheu primeiro, porque o Senhor nos amou, porque o Senhor nos abençoou, nos projetou, Senhor, para nós um destino e nos escolheu em Ti antes da fundação do mundo. Muito obrigado pelo Teu perdão, pela Tua graça, pelo Teu Espírito Santo, doce Consolador, que está sobre nós e que tem transformado com a Sua companhia as nossas vidas. Pelo Teu sangue remidor, que um dia vertido na cruz do Calvário perdoou os nossos pecados. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor está conosco, a Tua misericórdia dura para sempre. Com Deus é impossível perder, porque a Tua palavra diz que nós somos em Ti mais que vencedores. Muito obrigado, Senhor, vem abençoando, perdoando os nossos pecados, nos enchendo de Ti mesmo, da Tua própria presença, porque Tu és graça, Tu és a sabedoria, Tu és a salvação, Tu és tudo, meu Pai, que nós precisamos. Nada está fora de Ti, tudo foi feito por Ti, e sem Ti, nada do que foi feito se fez, diz a Tua palavra. Então em Ti o Senhor fez convergir todas as coisas. Todas as coisas estão em Cristo, todas as coisas de Deus estão em Cristo. Então, Senhor, que o Senhor seja a nossa realidade de vidas. E a Tua palavra diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Portanto, vem abençoar, ó Deus, a nossa live, o nosso culto. Abençoar a equipe. Abençoa o pastor Lucas, a Nicole, a Camila, o Derek, a mim. Abençoe, Senhor, cada pessoa que está na sua casa, participando, ouvindo, sendo edificado, recebendo, sendo cheio de Ti, para a glória do Teu nome. É assim que nós oramos, crendo no nome de Jesus. Amém. Quero lhe convidar a abrir a palavra de Deus aí na sua casa, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3 e versículo 3, onde a palavra de Deus diz: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. É sobre esse assunto, sobre esse texto que nós iremos falar logo mais na mensagem da palavra de Deus. Estar oculto com Cristo, estar com Cristo. O apóstolo Paulo, o apóstolo João, enfim, a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento, fala muito sobre essa doutrina, esse ensino, estar em Cristo. Nós não ouvimos muito isso. Não é tema de muitas pregações por aí afora, mas na Bíblia é muito comum esse ensinamento, estar em Cristo. Talvez porque não transmita muito ibope, não dê muita repercussão falar sobre isso, talvez não seja um tema tão atraente aos ouvidos, mas é um ensinamento neotestamentário, um ensinamento do Novo Testamento que permeia todo o Novo Testamento. Estar em Cristo. E é um assunto fundamental para a vida cristã, porque é só estando em Cristo que tudo de Cristo pode acontecer nas nossas vidas. Então, é estando em Cristo, não é simplesmente em algum momento da nossa vida ou do nosso dia usando fé em Deus. Eu quero um objeto, eu quero algo, aí eu uso fé em Deus.
Então não é só usando fé em Deus quando eu quero algo. É quando eu não quero nada. É quando eu não tenho nenhum pedido para fazer. É quando não me vem nada à mente, nenhum propósito, nenhum projeto. Eu preciso estar em Cristo, não só para pedir nada. Eu preciso estar em Cristo porque é o ensinamento da palavra. Eu preciso estar em Cristo para receber tudo que Cristo quer ministrar na minha vida. Muitas pessoas esquecem desse ensino e perdem muito de Deus. Porque quando Deus deseja entregar algo a alguém, Ele precisa entregar àqueles que estão em Cristo. Então, queridos, é profundo, maravilhoso e poderoso. Talvez não seja tão popular, mas é bíblico. E eu creio que trará bênção para as nossas vidas falar sobre isso. E nós deveríamos, como Igreja de Jesus, falar sempre sobre esse assunto. Estar em Cristo. Imagine no dia do arrebatamento da igreja, aqueles que não estiverem em Cristo, né? Aqueles que não estiverem em Cristo, ainda que tenham uma fé teórica na Bíblia, ouçam hinos ou cantem hinos, citem versículos, admirem algumas coisas, mas se não estiverem em Cristo, então eles não estarão preparados para aquele momento tão importante. E a Bíblia fala sobre estar preparado, é estar em Cristo. Então vamos louvar a Deus agora. E enquanto louvamos ao Senhor Jesus, não esqueça, procure dar o seu melhor, aí no seu lar mesmo, na sua casa. Não deixe as distrações, né, lhe tirarem. Às vezes nem todo mundo da casa é crente, às vezes tenta tirar você daquele momento de culto. Mas eu quero te dizer, querido, leve a presença de Deus para dentro da sua casa, do seu lar. Isso vai transformar e vai melhorar até a tua vida na tua casa. Talvez com os teus pais que não são crentes, ou com teu esposo, tua esposa. Deus vai abençoar teus filhos. Enfim, tudo vai melhorar quando a presença de Deus descer em tua casa e te abençoar e te alimentar. Em nome de Cristo. Irmã Camila. Aleluia. Hoje é noite de alegria, noite em que o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, adorando e exaltando o nome do Senhor. E eu te cumprimento com a graça e a paz do Senhor. Que nesse momento você possa fechar os teus olhos, adorar o nome do Senhor Jesus, dizer: Senhor Jesus, eis-me aqui, Senhor. Sabendo, Senhor, que o Senhor nos criou, para que o Senhor nos colocasse, meu Deus, o Senhor nos fez como instrumento, meu Pai, para a tua adoração, para o teu louvor, Senhor. Queremos, meu Deus, te adorar, Senhor, exaltar e glorificar o teu santo nome. Senhor Jesus, obrigada, Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor Deus, adorando e exaltando o teu santo nome, Senhor.
Deus, por mais uma oportunidade. Senhor Jesus, queremos te adorar, meu Deus, a cada dia. Declarar, Paizinho Santo, que Tu és o nosso Deus, que Tu és o nosso Salvador. Sabemos, meu Deus, o preço que o Senhor pagou na cruz por nós. Sabemos, meu Deus. E por isso, meu Pai, queremos declarar, meu Deus, que Tu és santo, que Tu és o nosso Redentor, que Tu és o nosso Salvador, Senhor Jesus. Adoramos e glorificamos, Senhor Jesus, o Teu santo nome, Pai. Aleluias. Oh
Espírito Santo de Deus, Tu és real, Pai. A Tua presença é real, meu Pai, neste lugar. Senhor Jesus, cremos que nesse momento o Senhor está nos lares, meu Pai. Daqueles, meu Deus, que têm sede de Ti. Daqueles que precisam, que necessitam, Senhor Deus, da Tua força, da Tua ajuda, do Teu auxílio. Senhor Jesus, derrama a Tua graça, derrama a Tua glória. Fortalece, meu Deus, restaura. Traz vida, meu Deus. Repreende, meu Deus, todo e qualquer empecilho, Senhor Jesus. Nos permita, meu Deus, a cada dia te servir, te adorar. Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso Abba. Tu és o nosso Salvador, Senhor Jesus. No vazio do meu ser, venha preencher a minha fraqueza, vem me socorrer. No vazio do meu ser, venha preencher na minha fraqueza, vem me socorrer.
Obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor Jesus. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, eu quero só mandar um abraço aqui grande para algumas pessoas que continuar, mandando um abraço aqui para algumas pessoas que ainda faltam lembrar aqui, mandar um abraço aqui para nosso rapaz aqui da Malhadinha, o nome Francineudo, que está acompanhando as nossas lives. Novamente para a dona Sandra Melo, lá do Rio de Janeiro. Ela não é evangélica, mas tem acompanhado e não tem perdido, tem ouvido a palavra de Deus e sempre através da irmã Francimar avisa que está assistindo as nossas lives. Também quero mandar um abraço grande para o irmão Wesley, para o irmão Flávio, para o irmão Adeciel, para o irmão Fernandinho, que não podia faltar, querido irmão Fernandinho, para o irmão Francisco ali do centro, com a sua esposa, irmã Expedita, a irmã Dayana, a irmã Regina com o pequeno Wesley, a irmã Rosângela com a Lohane, com o Gabriel, com o irmão Cláudio. Quero mandar também para a irmã Giselda. A irmã Giselda é uma bênção. Para o irmão Bruno, a irmã Zuleide, com toda a família. Falamos, mandamos lembrança para a irmã Zuleide no domingo passado, mas a família é bem grande, Nós conhecemos uma família dos Cléo, Dos Cléo. A irmã Zuleide, irmão Raimundo, ela inclusive pede oração pelo seu sogro, que não está bem de saúde. Nós vamos orar. Aí tem o Cleomar, que não está aqui, viajando, morando fora. Aí nós temos o Cleandro, nós temos o Clenildo, nós temos o Cleildo, a irmã Clarice ali do irmão Cleandro também. Eu quero também, através do pastor Lucas aqui, mandar um grande abraço também ao seu Raimundo e à irmã Luísa, que não estão assistindo, mas um abraço grande para vocês, para o irmão Cleide, para o irmão Donato, irmão Zeca. Falamos aqui, bem rápido aqui, naquela rapidez, citando diversos nomes. O esposo da irmã Sandra, lá no Rio de Janeiro. O esposo da irmã Sandra, lá no Rio de Janeiro, assistindo lá ao Zezinho, justamente o Zezinho, irmão da irmã Geane. Zezinho, um abraço grande, Zezinho. Deus abençoe em nome de Jesus sua vida. Temos orado muito por você. Então, nós falamos da irmã Cleide, na correria, falando da irmã Cleide, mas não citamos do irmão Henrique. O Henrique está assistindo, está aqui assistindo. O Henrique, um abraço grande, a irmã Francisca, sua mãe. E aproveitando para mandar um abraço também para o irmão Manelzinho, que é seu pai, que nós gostamos muito, já faz muito tempo, Trabalhamos juntos, na obra do Senhor. Enfim, é uma bênção muito grande, uma grata satisfação podermos estar aqui com todos vocês. Nós vamos orar pelo sogro da irmã Zuleide, o pai do irmão Raimundo, que está precisando de oração. Então nós vamos orar agora pela palavra e vamos aproveitar e colocar esses pedidos de oração. Amém? Queridos, feche teus olhos na tua casa e vamos falar com Deus. Paizinho Santo, toda honra e toda glória seja dada a Ti. Abençoa toda a Tua igreja amada, eleita, salva, comprada com o sangue de Jesus Cristo. Abençoe poderosamente a todas as pessoas que estão participando dessa live. E abençoe, Senhor Jesus, a palavra que vai ser pregada. Mas não deixe de abençoar, Senhor. Não deixe de abençoar o sogro da nossa irmã Zuleide, que não está bem de saúde. E eu não sei do que se trata especificamente, mas eu sei que o nosso Deus é poderoso para fazer
um milagre para fazer, para socorrer-nos, para curar, para levantar, para restaurar. E nós oramos, pedindo a tua bênção sobre a vida dele, em nome de Jesus. Agora queremos ouvir tua palavra e queremos te pedir tua bênção. Tua bênção para a palavra que iremos receber neste momento. Amém. Querido, deixa eu dizer para vocês também que nós estamos certos de servirmos a ceia do Senhor domingo agora, domingo próximo, certo? Estamos certos de servir a ceia do Senhor. Você pode se perguntar como vai acontecer. Então deixa eu te explicar, vai ser muito simples. Não vai haver culto de ceia, não vai haver culto, porque afinal de contas nós não podemos fazer o culto. Se nós pudéssemos, com certeza nesse exato momento nós estaríamos lá na igreja, todos reunidos cultuando ao Senhor. Mas nós podemos servir a ceia. Então a partir das 8 horas da manhã, os pastores estarão lá. Sempre haverá um casal de pastores. Nós vamos organizar para que sempre haja um casal de pastores na igreja. E logo que as pessoas entrarem, nós vamos dispor álcool em gel, ter os banheiros com sabão para também os asseios, lavar as mãos e coisas do tipo que é exigido em cada estabelecimento. E os pastores estarão ali com a mesa no mesmo lugarzinho que a gente sempre coloca quando realiza a ceia. Lá estarão sobre a mesa montada com os emblemas da ceia, o vinho e o pão. Já estarão ali orados, consagrados, e os pastores estarão ali para servir. A pessoa entra, toma a ceia diretamente, não tem culto, não tem nada, não tem louvor antes, não tem pregação. A pessoa só vai lá na igreja tomar a ceia. Se tiver alguma colaboração, coloca ali no gasofilaço, e aí os pastores oram e você toma a ceia. Pode ser você sozinho. Você entra lá, você se dirige logo para a mesa da ceia, e os pastores estarão ao lado da mesa da ceia, e eles vão te servir. Não é? Vai ter um casal de pastores ali para te servir. E quando você tomar a ceia, eles abençoarão sua vida com oração, e você volta para sua casa. Se tiver alguma oferta, alguma colaboração, coloca no gasofilaço, eles oram e você volta para sua casa. Então você vai para a igreja só tomar a ceia, somente isso, ok? Então, de 8 da manhã até as 11 da manhã, a igreja estará aberta. E de 2 da tarde às 6 da tarde também. Está lá. Você escolhe uma hora, você pode ir com o seu esposo, com a sua esposa, e vai lá, os dois juntos tomar uma ceia. Você pode juntar a sua família, se na família tem muita gente que toma ceia, junta a família e vai todo mundo junto, toma ceia e volta para casa. É uma coisa de 5 minutos, 5 minutinhos, né? Você já toma ceia e volta para casa. Já que nós não podemos fazer culto, então a igreja estará aberta o dia inteiro, das 8 às 11 da manhã, das 2 às 6 da tarde, porque vai ter a live normal aqui a partir das 7h30 e eu não quero atrapalhar. Então só até 6 da tarde, certo? Então, querido, eu vou estar quarta, sexta-feira reforçando esses detalhes, e você vai lá simples assim, chega e toma sua ceia. Se tiver alguma colaboração, põe o gasofilaço e volta para casa. Não tem culto, não tem nada, coisa de 5 minutos de duração, você já volta para casa, mas não deixe de cear. Amém? Vai estar lá um hinozinho da ceia tocando, sem parar. O hino da ceia tocando em som ambiente, e os casal de pastores ali dando a ceia para as pessoas que entrarem. Amém? Então, eu acredito que ficou bem claro, mas eu vou ficar reforçando, certo? E Deus possa abençoar a vocês em nome
de Jesus. Eu também, queridos, antes da palavra, quero só lembrar aqui, mandar um abraço ao querido irmão Neto e à irmã Lourdes, que moram aqui no Conjunto Expedito Resende. Que Deus possa abençoar a vida de vocês também. Vamos para a palavra de Deus? Lá no texto de Colossenses 3:3. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Muitas palavras da Bíblia, às vezes, elas são para uma pessoa leiga de difícil compreensão. E quando eu falo leigo, eu não falo de pessoa que não seja estudada simplesmente. Falo de leigo com relação à Bíblia. O apóstolo Paulo diz assim, olha, porque morrestes. Então, qual a impressão que passa aqui? Que ele está falando para defuntos, né? Pessoas falecidas. Olha, Paulo falava com os mortos. Paulo falava com o espírito de quem já morreu. Não, ele está falando com gente viva aqui. Ele está dizendo que essas pessoas morreram para os seus propósitos que não agradavam a Deus. Essas pessoas já nem são mais quem eram antes. Porque é essa a eficácia do Evangelho na vida de alguém. Essa pessoa que conhece o Evangelho e o Evangelho penetra no seu coração, a vida dela sempre tem um antes e um depois. Antes de Cristo e depois de Cristo. Então, antes de conhecer a Cristo, eu era uma pessoa. Depois de conhecer a Cristo, eu sou outra pessoa. Porque Cristo, não uma religião, não uma denominação, não um pastor, não um padre, não. Cristo transforma de dentro para fora, regenera a alma, o espírito. Ele chega para Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho de João, e Nicodemos vai lá de noite. Nicodemos fazia parte, era um dos principais dos fariseus, e os fariseus eram a religião mais severa e a maior religião da época de Jesus, e ele era um dos líderes desse movimento, e esse movimento foi quem foi o responsável por projetar as maiores perseguições à pessoa de Jesus Cristo. Mas lá do meio dos fariseus houve um homem que acreditou, Nicodemos. E de noite, escondido ali, sorrateiramente, ele vai até Jesus e diz, Senhor, eu vim aqui só para dizer que mesmo sendo da seita dos fariseus, eu acredito no Senhor, que o Senhor veio de Deus. Eu acredito que uma pessoa que não veio de Deus não pode fazer os milagres que tu fazes. Aí Jesus, Nicodemos, eu te digo que se você não nascer de novo, você não pode herdar a vida eterna. Ele diz, mas Senhor, como eu posso nascer de novo? Veja que para a religião de Nicodemos não tinha essa história de nascer de novo. Era só crer em Deus. E muitas pessoas hoje ainda têm o mesmo pensamento de Nicodemos, é só crer em Deus. Eu quero saber se depois de crer em Deus, houve um novo nascimento. Se depois de crer em Deus, sua vida mudou completamente. Se depois de crer em Deus, você é uma nova criatura. Porque Jesus chega para Nicodemos e diz, você tem que nascer de novo para entrar no céu. E Nicodemos diz, como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo, se eu já sou um homem velho? E Jesus diz, olha, esse nascimento aí é um nascimento humano. Mas eu estou falando de um nascimento espiritual. Queridos, é por isso que o apóstolo Paulo chega e diz, vocês já morreram. Vocês já morreram. Vocês não são mais aquela pessoa que vocês eram antes de conhecer a Cristo. Vocês não melhoraram, vocês não foram reformados, transformados, reformados, melhorados, adaptados. Vocês foram transformados. Vocês foram regenerados, vocês nasceram de novo, vocês já morreram. E eu pergunto para você nessa noite, você já morreu? Você já morreu, já nasceu uma nova pessoa em você? Sabe, não fisicamente, mas aí dentro do teu coração, já nasceu uma nova pessoa em você? Deus tem um plano poderoso na sua vida, mas quando Ele se apresenta a alguém, essa pessoa morre para nascer uma nova pessoa. Jesus, no capítulo 12, verso 25 de João, ele diz assim, olha, o grão de trigo, se ele não morrer ao ser lançado na terra, se ele não morrer, se ele não secar, se a casca dele não rachar, não quebrar, não vai sair de lá uma
uma árvore, uma planta. E essa planta ela vai gerar muitos outros grãos, mas primeiro aquele grão que foi plantado tem que morrer. E Jesus estava falando disso a respeito dele mesmo. Ele disse, olha, para que eu possa gerar uma multidão de pessoas, para que eu possa gerar igreja, para que muitas pessoas possam nascer na presença de Deus, possam se converter, eu tenho que morrer. Jesus não podia ter vindo para o mundo só pregar o evangelho, ele tinha que morrer. E ele morreu por nós. Por isso que Jesus tinha que morrer, porque ele era aquele grão que ao ser lançado morreu, secou, sua casca rachou, mas de dentro brotou uma árvore que gerou muitos outros. Assim acontece conosco. Se nós queremos gerar a vida de Deus, se nós queremos ser novas criaturas, nós precisamos morrer. E esse texto começa dizendo, porque morrestes. O apóstolo Paulo é muito profundo. E a pessoa leiga na palavra, ela pode não entender. Porque morrestes. Aí ele diz assim, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quem não entende a Bíblia pode até perguntar, poxa, se eu morri, então eu não tenho mais vida. Mas na sequência do texto ele diz, porque morrestes. E a vossa vida, ora, como eu tenho vida se eu morrer? Então ele está falando de uma morte para o mundo. A pessoa que eu era antes de Cristo, então eu morri, aquela pessoa morreu. O apóstolo Paulo até diz que a maneira de eu pensar em Cristo antes de eu me converter era uma, e depois que eu conheci a Jesus agora é outra. Antes de conhecer a Jesus, de conhecer a palavra, a gente pensa em Jesus na cruz, aquela imagem de Jesus sofrida. A gente pensa naquele calendário com a foto de Jesus, a gente pensa em Jesus derrotado, triste, aquele Jesus imagem. Mas depois que a gente conhece a Jesus, a gente entende Jesus em mim, Jesus da palavra, o Jesus que fala, os ensinos de Jesus, que Jesus não está morto coisa nenhuma, que Jesus está vivo, ressuscitado, poderoso, atuante, enviou o Espírito Santo, e agora o Espírito Santo opera em nós a vida, e não há ninguém mais vivo do que Jesus, porque ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e venceu a morte, ele triunfou sobre a morte. Queridos, não há ninguém mais vivo do que Jesus, não há ninguém mais atuante do que Jesus, não há ninguém mais operoso do que Jesus, não há ninguém mais transformador do que Jesus, não há ninguém mais poderoso do que Jesus. O nosso Jesus não pode ser lembrado como alguém triste, morto, crucificado, porque ele só foi crucificado por nós. Ele é mesmo, é vivo, é poderoso, é santo, é tremendo, é maravilhoso, está sentado à destra de Deus, intercede por nós, enviou o Espírito Santo, ele é o pastor das ovelhas, a porta, o salvador do mundo. Ninguém que seja tão derrotado pode ter proposta para salvar o mundo inteiro, e ele é o Salvador, o único Salvador. Querido, Jesus é vivo, nós morremos quando conhecemos Jesus. Todas as características daquela pessoa velha morreu. Aí ele diz assim, e a vossa vida agora está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então se alguém quiser te insultar, se alguém quiser te ferir, aí vai ter que passar primeiro por Jesus, porque a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então para alguém chegar em você, tem que passar primeiro por Cristo e depois passar pelo Pai, aí depois é que chega em você. Se alguém quiser tocar em você, tem que tocar em Cristo primeiro. Por isso é que quando o apóstolo Paulo, antes de se converter, estava perseguindo os cristãos, no caminho para Damasco, uma luz forte lhe apareceu e ele caiu por terra, e dessa luz uma voz, que era Jesus, dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é para ti recalcitrares contra os aguilhões. E aí Saulo diz, quem és, Senhor? E daquela luz a voz continua falando, eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sempre, quando prego isso na igreja, eu digo para os irmãos, eu digo para a igreja, se fosse eu, naquela hora teria dito, Senhor, mas eu não estou perseguindo o Senhor, estou perseguindo os crentes. Mas como nossa vida está oculta
oculta, como diz o texto aqui, com Cristo em Deus. Então, para chegar nos crentes, tinha que passar primeiro por Deus, por Jesus Cristo, para chegar no crente. Por isso é que Jesus toma as dores da igreja, dos crentes, porque o apóstolo Paulo ia para aquela cidade matar os crentes, acorrentar os crentes, aprisionar os crentes. Então Jesus aparece antes dele chegar na cidade e diz: por que você me persegue? Perseguir esse povo aí é me perseguir. Falar mal desse povo é falar mal de mim. Tentar tocar nesse povo é tocar em mim. Ferir esse povo é querer ferir a mim. Então você vai ter que passar por mim primeiro, Paulo. E eu quero dizer para você que é difícil passar por mim. Não há um nenhum que passe por mim. Dura coisa é para te recalcitrar contra os aguilhões. Recalcitrar é tentar resistir. Recalcitrar é tentar empurrar para frente. É tentar vencer. E o aguilhão? O aguilhão é uma ponta de ferro que existia nas lanças da época que eles guerreavam. Eles colocavam o aguilhão para quê? Para furar a barriga do adversário. Eles, olha Paulo, toda vez que você quiser vir contra mim, tem um aguilhão que vai te furar. Toda vez que você quiser vir contra a igreja, tem uma ponta aí que vai te machucar. Então não adianta você querer vir ferir a igreja de Damasco ou de qualquer outro lugar. Porque quanto mais você caminhar em direção à igreja para feri-la, mais esse aguilhão vai te destruir. Eu só estou mandando agora uma luz para te advertir. E a Bíblia diz que Saulo levantou e ficou cego 3 dias só com o resplendor da luz. Então, queridos, não tem como nós resistirmos o poder de Deus. Não tem como perseguir o povo de Deus. Porque quando a gente morre para o mundo e vive para Deus, a nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Muitas vezes nós falamos, e eu disse no começo do culto, que nós íamos falar sobre estar em Deus. Não só sentir a presença de Deus. Hoje em dia, nós temos falado muito, olha, aquele culto foi poderoso. A gente sentiu a presença de Deus. E é bom. Mas o plano de Deus para nós não é só a gente ir para um culto e sentir a presença de Deus. A gente tem que estar com Deus toda hora. A Bíblia não tem assim na Bíblia muitos episódios onde se fala assim: ó, eles foram para um culto e sentiram a presença de Deus. Eles estavam em tal lugar e sentiram a presença de Deus. Não tem isso quase na Bíblia. Você pode procurar. Nós encontramos ali no começo de Atos, quando os discípulos estavam sendo perseguidos e proibidos de pregar no nome de Jesus, eles oraram no lugar lá, o local tremeu. E eles foram pregar a palavra de Deus lá no templo. Mas é raro encontrar isso na Bíblia. No dia de Pentecostes o Espírito Santo desceu sobre eles. Mas você não vive encontrando na Bíblia: eles foram para um culto e aí eles sentiram a presença de Deus. Eles foram para uma cruzada e sentiram a presença de Deus. Eles fizeram uma reunião e sentiram. Não, é porque a Bíblia não enfatiza momentos que você tem que sentir a presença de Deus. A Bíblia enfatiza que você precisa permanecer em Deus. Permanecer em Deus. Olha o texto de 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, não é sentir a presença de Cristo, é estar todo o tempo. Nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Estar em Cristo não é só sentir um momento. A Bíblia diz em João, o Evangelho de João, capítulo 15, verso 7: se estiverdes, se permanecerdes em mim, Jesus disse para os discípulos. E diz para você: se permanecerdes em mim. Olha, não é sentir a presença de Deus em algum momento, é permanecer. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, será feito. Permanecer. Sabe para quem é a resposta de oração? É para quem permanecer. Não é só para quem vive desorientado, de forma insensata, sem vigilância, sem temor de Deus. E aí na hora que vai orar, chora e sente a presença de Deus. Não. A resposta é para quem permanece. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, então pedireis o que quiserdes e vos será feito. A Bíblia Sagrada, ela é muito clara. No capítulo 1 Coríntios 6,17, aquele que se une com o Senhor é um só espírito com Ele. O que é isso? Se não for permanecer.
se une com o Senhor. É um só espírito com Ele. É ficar com o Senhor. Ficar com o Senhor. É ficar com Deus. Nós vemos na Bíblia, em Gálatas 5, 16 e 18, né? A Bíblia Sagrada diz: andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. É andar. A Bíblia diz que se nós somos guiados pelo Espírito, nós somos dele. É permanecer. Eu estive estudando para trazer a importância de permanecer em Cristo. Nós encontramos lá em João 8,32. Todo mundo conhece esse texto. Conhecereis a verdade vos libertará. É pregado nos cultos ao ar livre, em tudo quanto é canto. Mas e o verso 31? Que ninguém fala sobre ele. Jesus diz assim: se vocês permanecerem em mim, verdadeiramente sereis meus discípulos. Quem quer ser discípulo de Jesus? Então permaneça em Cristo. Jesus não te convidou para sentir alguns momentos da presença de Deus. Jesus não te convidou para momentos. Jesus te convidou para permanecer. Se permanecerdes em mim, verdadeiramente sereis meus discípulos. É dormir na presença de Jesus, acordar na presença de Jesus, é tomar café na presença de Jesus, trabalhar, estudar, praticar esporte na presença de Jesus, conversar com amigos, colegas, sentar junto, não esquecer que no meio daquela conversa ali tem que ter a presença de Jesus. É tudo na presença de Jesus. Criar teus filhos na presença de Jesus. Casar na presença de Jesus. Procurar sua profissão na presença de Jesus. Sabe, irmãos? Antes de viajar, consultar: Senhor, Tu quer que eu vá para esse lugar? Presença de Jesus. Eu estava lendo agora já à tardinha a respeito de permanecer. A primeira epístola de João, a gente diz que é a epístola do amor, né? Fala mais de 40 vezes a palavra amor. Mas qual é a segunda palavra que mais está nessa epístola? É a palavra permanecer. Permanecer. Olha, existe mais de 20 vezes a palavra permanecer nessa epístola. Eu chegaria a dizer que o primeiro assunto dessa epístola é amor. E o segundo assunto dessa epístola é permanecer. E eu sublinhei aqui todas as vezes que essa epístola fala o nome permanecer. Porque, queridos, o que é amor? Eu cheguei a uma conclusão. O que é amor? Quem é que ama? Quem é que de fato ama de verdade a Deus? Quem permanece. Eu contei aqui, posso ter me equivocado, 44 vezes a palavra amor e suas palavras derivadas. E contei 22 vezes a palavra permanecer e suas palavras derivadas. Então a metade, justamente a metade. Então eu cheguei a uma conclusão. Quem é que ama de verdade a Jesus? Aquele que permanece. Eu tenho um texto aqui do capítulo 4, verso 16 de 1 João, que diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Veja como permanecer e amar está junto todo o tempo. Permanecer e amar, permanecer e amar. Então quem é que ama? Quem permanece. Quem permanece. Eu poderia citar aqui muitos textos dessas epístolas que falam sobre permanecer, só para mostrar para você que o que Deus quer de nós é que nós estejamos em Cristo e não só passemos um momentinho com Jesus. Falemos o nome de Deus na hora da dor, da dificuldade. Oh meu Deus! Não! Nós precisamos estar com Cristo toda hora.
permanecer. O salmista Davi diz assim: Senhor, eu quero que até os meus pensamentos sejam uma oração. Eu estou aqui pensando, e que de repente aqueles pensamentos sejam uma oração. À medida que eu estou pensando, eu estou conversando contigo, dialogando contigo. Isso é permanecer. Eu vou ler alguns textos que falam sobre isso, não vou nem citar a passagem, depois para te deixar curiosidade, depois você vai lá e procura, tá? Então olha a palavra de Deus: aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tem necessidade de que alguém vos ensine coisa alguma, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Olha, tanta vez que a Bíblia fala sobre permanecer. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, e aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, é todo o tempo falando sobre permanecer. Veja mais: e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Olha o tanto de permanecer, permanecer, permanecer. Então, toda a carta de 1 João, o teor é amar e permanecer. Amar e permanecer, amar e permanecer. Nós podemos até concluir que quem não permanece em uma coisa, não ama aquilo. Quem não permanece numa profissão, não ama essa profissão. Quem não permanece numa família, não ama aquela família. Quem não permanece em um esporte, não ama aquele esporte. Quem não permanece na palavra, não ama a palavra. Quem não permanece na igreja, não ama a igreja. Quem não permanece em Jesus, não ama Jesus. A maior demonstração de amor é a permanência até o fim naquilo que você se propõe a amar. Então eu quero deixar essa palavra contigo nesta noite. Estar em Cristo, morrer para aquilo que passou, e agora a nossa vida está oculta em Deus, através de Cristo Jesus. Permaneça, porque permanecer é a maior demonstração de amar. Permanecer na presença do Senhor. Quando Jesus no Getsemane chamou Pedro, Tiago e João para orar com ele, e ele se afastou um pouco mais e se angustiou e suou sangue, quando ele volta,
antes de ir para a cruz, ali nos momentos anteriores da cruz, a alma dele estava angustiada. Quando ele vai orar, que volta, os discípulos estão dormindo. E ele diz: nenhuma hora vocês podem permanecer comigo. Então a importância é permanecer. A necessidade é permanecer. Nós precisamos demonstrar o amor, permanecendo em Cristo e não somente sentindo em alguns momentos a presença dele. Sentir a presença de Deus é necessário, mas muito mais necessário do que isso é permanecer na verdade. Então, queridos, que Deus possa te abençoar. Vá até o fim. Muitas dificuldades aparecerão, muitas barreiras virão, mas o seu amor é demonstrado através da sua permanência. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por essa palavra iluminadora que é a palavra de Deus. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Se permanecerem em mim verdadeiramente, sereis meus discípulos. Pai, que nós não venhamos sentir em momentos especiais a tua presença somente, mas que nós venhamos estar contigo sempre, buscando a tua face, mortos para o mundo, vivos para Deus, ressuscitados para Deus. Fica conosco, meu Pai, nos encha de ti mesmo, para que onde o Senhor estiver, nós estejamos também. Nunca saiamos da tua presença, nunca deixemos a tua presença. Por nada nesse mundo possamos abandonar a tua presença, porque ela é melhor do que a vida. Senhor, nunca neste mundo possamos trocar a tua presença por nada. Nunca neste mundo possamos negociar a tua presença por nada. Em nome de Jesus, meu Pai, estejamos envolvidos com ela. E aquele que se une com o Senhor é um só espírito com Ele. Fica conosco com a tua igreja amada, com a tua igreja eleita. Fortalece a tua igreja, porque nada mais há nessa terra mais importante do que a tua presença. Que nós possamos ter até falta de qualquer outra coisa, mas que não nos falte a tua presença. Em nome de Jesus, venha abençoar a todos os que nos acompanham neste momento. Fica conosco, no nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos louvar a Deus, finalizando esse culto. E eu desde já te agradeço por você ter permanecido conosco para a edificação da tua alma. Deus em Cristo te abençoe. Aleluia. Vamos mais uma vez adorar o nome do Senhor.